Perfeito. Voltamos. 2 horinhas de aula até as 8, tá? A finalidade do bullying em relação ao Tico, então, tá dando certo, como disse o Santo aí, estou conseguindo atingir meu propósito, tá? E espero que ele passe. Eu torço muito, inclusive, pelo Tico, quero muito que ele passe nesse concurso, porque ele passando, eu não vou ter que conviver com ele aqui no tribunal, que ele já me prometeu. Eu prometi, eu te ajudo a passar, mas você promete que vai para bem longe daqui, né? Você escolhe um tribunal bem distante, né? Vai lá para o Rio Grande do Sul, lá longe, ou para o Amapá, ou para o Amazonas, ou para Pernambuco, bem longe, assim. O Nortão, Sulzão, Nordeste, não fica perto aqui, não, tá? Vamos lá. Simbora, minha gente. Tem muita coisa para a gente ver hoje aqui, muita coisa para a gente trabalhar, tá? Então, nós vamos enfrentar uma aula bastante interessante do ponto de vista conteudista, porque a gente vai ver muita coisa nova. Só que muitos temas que a gente vai ver aqui, talvez sejam temas que você, quando vê, vai falar, poxa, quanta coisa conceitual. De fato, a gente tem coisas conceituais para trabalhar hoje aqui, de fato. Mas nós precisamos enfrentar algumas temáticas. Então, a nossa aula está dividida da seguinte forma. Primeiro, nós vamos trabalhar a previsão legal dos institutos relacionados à proteção dos povos indígenas e tribais. Em um segundo ponto, nós vamos trabalhar uma questão de perícia antropológica, tá? Um terceiro ponto, nós vamos trabalhar a atuação do Ministério Público do Trabalho em relação aos povos indígenas e vamos fechar com análise jurisprudencial, primeiro do Supremo, e depois vamos entrar no TST, não como uma análise ou com uma análise jurisprudencial. Vamos entrar no TST discutindo uma dinâmica que foi objeto de uma notícia recente lá no site do TST, sobre os povos indígenas, que foi no dia 19/4, inclusive, dia do índio, e aí a gente teve uma reportagem lá publicada no site do TST, que foi muito interessante, foi muito legal, muito convidativa, tá? E aí nós vamos ver essa reportagem lá no site do TST. Beleza? Essa reportagem do TST, ela traz a visão de uma procuradora do trabalho, de um juiz do trabalho, do ministro Lélio, e aí eles dão algumas deixas, algumas dicas aí que a gente pode utilizar na prova de segunda etapa. Não vou dizer para vocês que a gente vai ter uma questão de povos indígenas e tribais na segunda fase. Sendo bem honesto com vocês, eu trabalhei isso, eu acho que 1 ou 2 vezes em cursinho, em curso, né, preparatório. Me recordo que as vezes que trabalhei foram uma para o concurso do TRT 23, outra para o concurso do TRT 24. Nas ocasiões aí dos 2 últimos concursos que tivemos nesses respectivos tribunais. Então, tem muito tempo que eu não trabalho essa temática, caiu agora no MPT também, então eu não peguei nenhum tipo de aula que eu já tinha, eu fui revisitar todos os temas e aí a gente fez toda uma nova construção aqui sobre esse Instituto dos Povos Indígenas e Tribais, então não tem nada repetido aqui. A única coisa que a gente vai discutir é a Convenção 169 da OIT, vamos enfrentar um pouco ela, enfrentar um pouco o Estatuto do Índio, enfrentar um pouco a Constituição, porque não tem como fugir disso, e aí depois a gente vai avançar. Lembrando que Convenção 169 da OIT, ela não é utilizada tão somente para fins trabalhistas. A gente vai ver, sobretudo das decisões do Supremo, que eles usam muito Convenção da OIT. O material está lá na pastinha de Masterclass, tá? Está lá na pasta das Masterclass, beleza? Basta você clicar lá no materialzinho da Masterclass, que você vai ver lá povos indígenas e tribais, vai ter acesso ao material lá dos povos indígenas e tribais, bacana? E aí você vai conseguir ter acesso ao material da aula, material extenso, material escrito, mas é um material todo fracionado para você conseguir ler, inclusive em uma véspera aí de prova, perto da revisão final,
que quem tiver no intensivo, já vale lembrar também, você vai ter que fazer um estudo paralelo sozinho, né? E sozinho, beleza? Não tem como fugir. Essa temática é muito interessante, eu sou muito fã de direito ambiental, sou muito fã de minorias, essa temática de índios, de povos indígenas e tribais, porque eu tive um estágio. Primeiro, eu estagiei em um escritório de advocacia fazendo cobrança e busca e apreensão de carro, né? Aqueles escritórios que estragam a vida da pessoa que quer comprar um carro e fazer um finan, né? Você vai lá e faz a busca e apreensão, né? Por conta disso, nasceu a súmula do depositário infiel que não pode ser preso. Depois disso, eu fui estagiar no Tribunal de Contas e depois disso eu passei um estágio no Ministério Público Federal. Foi extremamente enriquecedor esse estágio para mim, até cheguei a pensar fazer concurso do MPF, mas o bichinho da Justiça do Trabalho acabou me picando e eu fui para a Justiça do Trabalho. E no MPF, o pouco tempo que eu fiquei lá, a gente trabalhou com... Eu ficava em uma procuradoria, que era a procuradoria de um procurador da República lá do Tocantins, chamado Álvaro Manzano. Com certeza a Charlita conhece ele é muito conhecido lá. E ele atuava muito nessas frentes ambientais, a gente tinha muitos povos indígenas lá, muitos quilombolas, tanto que havia um ofício autônomo específico do MPF, que era o ofício dos índios e minorias. Então essa temática me chama muito a atenção, eu gosto muito dela, e vai ser um prazer ministrar essa aula aqui para vocês sobre esse tema. Espero que a aula não seja chata, tá? Espero que vocês gostem. Espero que vocês se sintam em casa com essa dinâmica que a gente vai trabalhar. Para quem não sabe, meu nome é Alexandre, eu sou juiz do trabalho e sou professor de direito, tá? Você que talvez bugou o cérebro de tantas vezes que você me viu em aula, só para te lembrar, essa é a nossa aula de números 106 e 107, se eu não estou enganado, tá? Ou 108 e 109, não sei. Sei que tem mais de 100 aulas que a gente tem aqui, tá? No curso. Então é muita aula, mas é muita aula mesmo. E eu espero que vocês não tenham esquecido o meu nome, beleza? Professor, o senhor tinha que fazer concurso do MPT. Eu estagiei no MPT, fiquei 2 anos estagiando no MPT. Eu saí do MPF e fui para o MPT. Eu gosto muito da frente de atuação do MPT. Mas eu gosto muito de audiência também, daquela bagunça, né? Das pessoas ali na sala de audiência, se digladiando e o juiz tentando pacificar o conflito, não por uma sentença, né? Mas por uma conversa. Eu gosto muito disso aí. Eu gosto de audiência, eu gosto de gente, gosto de conversar. Então, sou fã de audiência, por isso que acabei não indo para o MPT, mas admiro muito a carreira do Ministério Público do Trabalho. Beleza? Simbora. Então vamos começar. Achei que estava assistindo o Godinho. Obrigado pelo elogio, viu, Daphnis? Muito obrigado. Não sei se você se referiu a mim, mas recebo, viu? Maravilha? Então, vamos embora, porque tem muita coisa para a gente ver. Olha só, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente entender um pouco da Convenção 169 da OIT e sua aplicação. Eu quero lembrar o seguinte, a Convenção 169 da OIT é um prato cheio de primeira etapa, tá? Ou para a primeira etapa, um prato cheio para a primeira fase, um prato cheio para a segunda fase. Alexandre, você acha que a gente vai ter uma sentença de povos indígenas e tribais? Não acho pouquíssimo provável que isso aconteça. A gente teve até hoje, na história da magistratura do trabalho, uma sentença de povos indígenas e tribais, que foi do último concurso do TRT da 11ª Região, do Gabriel e da Sabrina, tá? E perguntou uma questão envolvendo minorias, essa sentença última do TRT da 11ª Região, então não acho que é uma temática que vai chegar com força em sentença. Mas, Alexandre, é uma temática muito importante, é muito imbricada, relacionada com direito ambiental. Tanto que esse ofício que eu trabalhei no MPF, eu falei para vocês, era meio ambiente, índios e minorias, era tudo imbricado ali, porque não tem como você falar em povos indígenas e tribais sem avançar na questão ambiental. E a gente vai ver que o Supremo faz muito isso. Porém, nós temos outros assuntos que permeiam mais a jurisprudência trabalhista e que são
ou que estão talvez mais em voga, como esses assuntos relacionados a infoproletários, aí alguma coisa de meio ambiente relacionada a infoproletários. Mas, para a segunda etapa, no perfil de banca que a gente tem, eu acho que esse tema é um tema prato cheio. Prato cheio, sobretudo porque a gente consegue linkar a questão dos índios e minorias também muito com a questão do trabalho escravo. Né, Laurinha? Você pergunta para a professora amanhã se tem muita relação entre trabalho indígena e trabalho escravo. Se a professora disser que não, você diz, mas professora, o MPT tem feito muitos resgates de trabalhadores indígenas em condições análogas a de escravo. Eu acho que a senhora está enganada. Viu, teacher? Né? Você fala para ela assim lá na aula. E aí, por que eu digo que essa temática está muito relacionada? Veja só onde eu quero chegar. Essa temática está muito relacionada ao trabalho escravo, porque os trabalhadores indígenas, quando eles começam os processos de integração, normalmente por falta de conhecimento, por falta de uma educação formal, eles desconhecem os direitos que eles têm. E por conta desse desconhecimento de direitos que eles têm, eles acabam sendo colocados em subempregos. Então, a gente tem relatos, por exemplo, de muitos trabalhadores indígenas que trabalham setorizadamente no Brasil, né? No Centro-Oeste, trabalham muito em agronegócio, trabalham muito com a agricultura. No Nordeste, trabalham muito em carvoarias. No Norte, trabalham muito com a retirada, desmatamento ilegal, retirada ilegal de madeira. E no Sul, eles trabalham muito com colheita de maçã. E aí a gente viu esse episódio recente, né, que nós discutimos o blue washing lá, sobre a colheita da uva lá no Rio Grande do Sul, enfim, e tivemos essa cadeia de quarteirização de trabalho escravo, tivemos repercussões recentes, ali mandaram hoje no grupo, né, que uma rede de supermercados portuguesa parou de comprar suco de uva lá da Aurora, da cooperativa Aurora, uma medida de compliance, uma medida restritiva, e a gente pode ter alguma associação nesse sentido. Então, essa temática aqui, ela chega com muita força em prova, tá? Muita força, porque ela é uma temática interseccional. A gente nunca fala de povos indígenas e tribais pensando tão somente nos povos indígenas e tribais ou naquela temática restrita, aquela temática reduzida que só fala sobre aquele determinado ponto ou que só alcança aquele determinado ponto, tá? O nosso alcance em povos indígenas e tribais, ele é muito maior. Beleza? E nós vamos começar aqui a entender. Eu quero pedir paciência para vocês nessa parte da Convenção 169 da OIT. Paciência, porque essa parte inicial da nossa aula é muito conceitual. Mas eu não posso negligenciar com vocês e não falar sobre isso. Porque a Convenção 169 da OIT chega forte lá na nossa prova de primeira etapa e a gente vai precisar dela na segunda fase também. Beleza? Até aqui tudo certo? Tudo bem? Então vamos lá falar da Convenção 169 da OIT. Tá? Olha só, ela traz aqui uma classificação, a 169 da OIT, sobre povos tribais em países independentes, e ela faz aqui duas divisões, sendo uma primeira. Aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. Aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento de atuais fronteiras estatais e que, seja qual for a situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou parte delas. Então, a convenção ela delimita o alcance aqui. O alcance a povos indígenas e tribais que têm total ou parcialmente os seus próprios costumes ou tradições, ou aqueles que conservam integralmente seus costumes e tradições. Prova oral do Ministério Público do Trabalho teve a seguinte questão sobre povos indígenas. Fulano de tal pertencia a uma tribo indígena. E ele, então,
tinha lá na tribo uma obrigação cultural de casar com 13 anos de idade. E ele precisava, então, se integrar à sociedade para começar a trabalhar para sustentar a própria família. Esse indígena de 13 anos de idade, então, começa a trabalhar. Pergunta: esse trabalho dele é um trabalho proibido ou não? Por que o MPT levou em consideração essa pergunta? Porque a gente tem um conflito nessa situação, percebam, entre um preceito constitucional que limita o trabalho e a preservação de uma cultura que diz que com 13 anos o sujeito já é homem, né? A criança já é adulta e ela precisa começar a trabalhar para sustentar a sua família. Essa foi a pergunta na prova oral do Ministério Público do Trabalho. Quais são os aspectos que eu tenho que levantar em uma questão dessa natureza aqui? Eu tenho que levantar 2 pontos. Primeiro, a Convenção 169 da OIT, ela exige a preservação da cultura dos povos indígenas e tribais. Então, por um lado, a cultura dos povos indígenas e tribais, ela deve ser respeitada. Só que o respeito à cultura implica também a preservação dos povos indígenas e tribais. De modo que inserir um menor de 13 anos no mercado de trabalho vai contra a biologicidade proposta pela própria Constituição Federal e pela CLT, de que o trabalho só pode acontecer a partir dos 16 anos ou dos 14 anos na condição de aprendiz. Então, há aqui uma necessidade de leitura teleológica do texto constitucional com os diplomas internacionais que regulam não só povos indígenas e tribais, Convenção 169 da OIT, mas também que regulam a idade mínima para o trabalho do menor e a lista típica das piores formas de trabalho infantil e a regulação constitucional. Então, fato é que nós precisamos pensar em preservação da cultura. Talvez se a gente tivesse respondendo essa questão do MPT há 10 anos atrás, o caminho nos orientasse para outro sentido. Mas o amadurecimento jurisprudencial que nós temos hoje, especialmente em decisões do Supremo, que limitam o acesso, ou limitaram o acesso a povos indígenas e tribais em época de pandemia para fins de preservação, talvez o tom tenha que seguir muito mais o caminho da preservação, e aí preservação enquanto identidade também, no sentido de não prejudicar a biologicidade do povo indígena e tribal. Eu posso até fazer uma associação na minha resposta com a decisão do Supremo a respeito da limitação de acesso, que a gente falou lá no Imersão Marco 30, né, em tempos de pandemia, quanto aos povos indígenas e tribais. Veja como essa temática é uma temática interessante. A nossa prova vai ser uma prova com um pouco de cara do MPT, então são coisas que a gente precisa conhecer. Mas vamos avançar, porque tem mais coisas aqui da Convenção 169 da OIT. Tá? Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e garantir o respeito à sua integridade. Quando a gente fala em proteção de povos indígenas, a Convenção 169 da OIT traz o princípio da participação, e aqui ela fala em participação dos povos interessados, no sentido de ouvir aquela comunidade que pode vir a ser afetada com relação a isso aqui. Me lembro muito bem que quando eu estagiava no MPF, isso que eu falei para você, esse procurador que fazia essa atuação, ele ia muito em aldeias indígenas. E eu me recordo que uma vez os indígenas, né, os índios, na verdade, vieram para o Ministério Público Federal presentear ele com um cocar feito. Então, assim, chegou um monte de gente, levaram para o auditório, foi uma cerimônia bem bacana que fizeram para presentear ele, que ele era uma pessoa que ouvia muito os povos interessados. Onde que eu quero chegar aqui? Convenção 169 da OIT é muito mais uma convenção antropológica do que propriamente uma convenção trabalhista, tá? A finalidade dela é muito mais antropológica do que trabalhista. O que isso quer dizer? Que ela leva muito mais em conta
a participação e preservação da cultura do que propriamente o trabalho. Ela tem pontos específicos, pontos de intersecção, quanto ao trabalho ou do trabalhador indígena, do indígena em si. Mas são pontos isolados que ela traz, sendo que o foco principal dela é sempre focar na preservação da cultura, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, esse princípio da participação dos povos interessados é de extrema importância quando a gente fala em povos indígenas e tribais à luz da 169 da OIT. Olha outra aqui. Que assegurem aos membros desses povos o gozo em condições de igualdade dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população. Então, eles têm usufruto de direitos e responsabilidades, direitos e oportunidades, mas eu preciso ler obrigatoriamente esse princípio da igualdade aqui dentro daquelas 3 vertentes da igualdade, aquelas 3 dimensões da igualdade que a gente trabalhou ontem, né? Então, a igualdade, em primeiro ponto, como uma igualdade formal, a igualdade como uma igualdade material e a igualdade como uma igualdade de reconhecimento. Aqui a gente trabalha um reconhecimento, mas não se enganem e não se confundam. Não há que se falar em ações afirmativas aqui. A gente não está discutindo ações afirmativas nesse ponto específico aqui. A gente está falando em preservação da cultura e patrocínio de iguais direitos em relação a outras pessoas que não são silvícolas. Nós temos essa regulação no Estatuto do Índio no Brasil, e o Estatuto do Índio, ele trata, na verdade, de 2 tipos de indígena, né? Na verdade, há quem sugira que são 3, que é o índio não integrado e o índio integrado, mas existe um terceiro que seria o índio em processo de integração, porque ele não liga uma chave para ser integrado. Pim! Estou morando na cidade, eu estou integrado agora. Não é assim. Ele entra em processo de integração. Bacana? Voltando aqui. Que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, costumes, tradições e instituições. Me chamou muito a atenção esse dispositivo aqui, que está lá na Convenção 169 da OIT, porque olha o que a Convenção fala. Ela fala em plena efetividade de direitos sociais, econômicos e culturais. E aí eu grifei, ó, aqui um dispositivo que pode ser utilizado como suporte para a justiciabilidade dos direitos sociais. Veja, ele não trata um direito social, aqui eu vou até voltar com vocês, ele não trata o direito social de uma maneira programática. Ele trata de uma maneira concreta e existe um dever de promoção desses direitos sociais. Se, ora, ele trabalha a promoção dos direitos sociais, econômicos e culturais do indígena, em que há necessidade também de preservação da cultura, também, obviamente, ele vai tratar da preservação e da concretização, desses direitos sociais, econômicos e culturais de quem não é indígena. Um link que a gente faz. Eu volto a dizer, o que é uma prova de segunda etapa? É uma prova de conexões. A prova de segunda etapa é só uma prova de conexões. O que você precisa fazer? Você precisa se conectar a assuntos importantes para você e assuntos importantes para aquela questão. Quando você se conecta, você abre uma chave. Essa é a chave da aprovação. Eu me conectei a um assunto importante. E a pergunta é, o bom candidato é aquele que escreve bem? Não. É aquele que consegue, dentro de uma resposta, se conectar com o maior número possível de pontos. Porque quanto mais ele se conecta com os pontos relacionados à resposta, maior é a chance dele de majorar a média dele, porque o espelho vai levar em consideração pontos específicos, né? Então, aqui a gente fala em justiciabilidade ou efetividade imediata dos direitos sociais. Tem outro também, que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros da comunidade nacional,
de maneira compatível com as suas aspirações de vida, tá? A eliminação dessas diferenças socioeconômicas aqui é compatível com as aspirações de vida, ou seja, é compatível com aquela cultura. E a gente lembra recentemente o caso da miséria e da fome dos povos Yanomami, né? Que guarda total conexão com essa hipótese aqui. Lá na Convenção 169, ela vai falar sobre direito ao trabalho dos indígenas. Vamos lá. Tá bacana até aqui? Estão conseguindo entender? Compreender bem? Sim? Bacana. Então vamos seguir. Direito ao trabalho. Vamos entrar agora em um ponto mais factível para a gente. Tá? Deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos interessados, medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses povos experimentam ao enfrentarem novas condições de vida e de trabalho. Por que eu disse para vocês que a gente tem o índio não integrado, o integrado e aquele em processo de integração? Porque não é ligar uma chave e integrar o índio à comunidade, né? A comunidade civil, a comunidade não tribal. Nós precisamos implementar políticas nesse sentido. Aqui, quando ele fala em deverão ser adotados medidas voltadas a, ela sugere a adoção de medidas ou de políticas públicas tendentes a efetivar o ingresso pleno do índio em sociedade, caso seja do interesse dele, e a partir disso reduzir ou de alguma maneira arrefecer. Ela utiliza um termo aliviar dificuldades que eles podem experimentar ao enfrentarem novas condições de vida e novas condições de trabalho. Lá embaixo, a gente vai ver que nessa reportagem do TST existem algumas sugestões sobre o que fazer. Tá? Lá, como que a gente vai fazer essa integração? Como que a justiça vai estar perto dos índios? Como a gente vai adotar medidas de integração ou políticas públicas nesse sentido? Então, nós já vamos ver isso aí, que pode ser utilizado muito bem em uma questão de segunda etapa. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria dos níveis de saúde e de educação, tá? Para que ele possa ter uma inserção, caso queira, bem qualificada no mercado, se ele for integrado. Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores pertencentes aos povos interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a, olha só, fazer o que estiver ao seu alcance para garantir acesso ao emprego, inclusive qualificados e as medidas de promoção e ascensão, remuneração igual por trabalho de igual valor. Aqui a gente pode fazer uma conexão com o trabalho não remunerado, relacionado lá à economia feminista, de que mulheres podem ganhar mais do que os homens, menos do que os homens em trabalhos semelhantes. Assistência médica e social, segurança e higiene no trabalho, todos os benefícios da Seguridade Social e demais benefícios derivados do emprego, bem como a habitação. Direito de associação, direito a se dedicar livremente a todas as atividades sindicais para fins lícitos e direito a celebrar convênios coletivos com empregadores ou com organizações patronais. Eu quero só parar aqui para a gente ver uma coisa, tá? Olha aqui, celebrar convênios coletivos com empregadores ou com organizações patronais. Por quê? O que estava acontecendo no Brasil, lá no Mato Grosso do Sul? Contrato em equipe de trabalhadores indígenas. Quem já ouviu falar disso? Contrato em equipe de trabalhadores indígenas. Olha só isso aqui. Contrato em equipe de trabalhadores indígenas. Tá?
O que é esse contrato em equipe dos trabalhadores indígenas? Eles juntavam uma comunidade de índios, falavam o seguinte: vocês querem trabalhar para mim? Sim, queremos. Né? Faz um contrato no bolo, todo mundo. O que é um contrato em equipe? É um contrato só, com vários sujeitos participantes do contrato, uma remuneração paga individualmente para cada um, mais constante em um contrato, que é um contrato da equipe inteira, e normalmente ele tem o mesmo objeto, daí por que o contrato é em equipe? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Contrato em equipe, vamos lá, vou dar um exemplo. Para roçar um pasto, é um contrato em equipe. Tá? E nós tivemos esse caso no Mato Grosso do Sul. E, posteriormente, verificou-se que esse contrato em equipe com trabalhadores indígenas não levava a efeito a anotação da carteira de trabalho desses trabalhadores indígenas. E aí, na ocasião, fez-se uma perícia antropológica, porque não era do interesse dos índios, eles não queriam ter a carteira anotada, por alguns motivos. Eles não queriam nenhum tipo de associação de patronato em relação a eles, ou seja, ninguém manda em mim, e eles perdiam benefícios também que eram pagos para o índio não integrado, e o índio, uma vez tendo a carteira assinada, ele passa a ser integrado e passa a receber salário. E ele perde alguns benefícios de assistência aí concedidos pela FUNAI. Olha que interessante essa questão da antropologia relacionada ao trabalhador indígena. Vamos voltar aqui. As medidas adotadas deverão garantir particularmente que trabalhadores pertencentes aos povos interessados, inclusive os trabalhadores sazonais, eventuais imigrantes empregados na agricultura ou outras atividades, bem como empregados por empreiteiros de mão de obra, gozem da proteção conferida pela legislação e a prática nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos mesmos setores e sejam plenamente informados dos seus direitos de acordo com a legislação trabalhista e dos recursos que dispõe. Os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam submetidos a condições de trabalho perigosas para a sua saúde, em particular como consequência de sua exposição a pesticida ou outras substâncias tóxicas. Para nesse B aqui, para você prestar atenção em uma coisa. Os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam submetidos a condições de trabalho perigosas para a sua saúde, em particular como consequência de sua exposição a pesticidas ou a outras substâncias. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. O trabalhador indígena pode trabalhar em ambiente insalubre? Ele fala aqui em pesticida. É muito comum a utilização de trabalhadores indígenas, a utilização não, porque ficou feio eu falar utilização, porque dá um tom de coisificação. É muito comum a contratação de trabalhadores indígenas para trabalhar em serviços agrícolas. E serviços agrícolas normalmente utilizam pesticidas. O que a Convenção 169 diz? Que esses trabalhadores não estejam submetidos a condições de trabalho nessa situação, nessa circunstância. Professor, não teria, por acaso, uma questão mais difícil do que essa? Porque essa está muito fácil, né? Faz uma mais difícil, professor. Né? E aí? O que vocês acham? Por que tem esse preceito na Convenção 169 da OIT? Para garantir a continuidade dos povos originários. Porque a partir do momento que eu submeto os trabalhadores indígenas a condições etiologicamente desequilibradas de trabalho, eu potencializo o risco de extinção dessa cultura. Como diz o Rick Chester, você pegou a visão? Né? Pegou a visão? É ou não é? Quem concorda comigo? Qual é o caminho que eu vou seguir na minha questão? Primeira fase, depende. Depende do enunciado. Depende do enunciado. Se ele te perguntar,
De acordo com a Convenção 169 da OIT, não pode. Se ele te perguntar, de acordo com a Constituição, com a CLT, não tem restrição. Entendeu? Não tem restrição. Se não tem restrição, de acordo com a Constituição e com a CLT, não tem restrição. Se ele for pontual na 169, ele vai querer que você diga que não pode trabalhar nessas condições. Se ele for na CLT ou na Constituição, pode. Pouco provável que ele vá na Constituição e na CLT. Porque o examinador, ele parte sempre de um princípio. Para que facilitar se eu posso dificultar? Então ele vai lá na convenção. E aí, se você estiver diante de uma questão de segunda etapa, pode abraçar a Convenção 169 da OIT e colocar ela embaixo do braço. Tá? E falar que não. Por quê? Porque a gente tem uma vasta jurisprudência que fala em preservação de povos originários. Você pode trazer os dois posicionamentos, obviamente. Pode trazer os dois posicionamentos, mas você vai focar naquele posicionamento que vai te dizer o seguinte, tá? Não pode trabalhar nessas condições. Não pode trabalhar nessas condições. Beleza até aqui? Até aqui bastante coisa legal, né? Eu achei que vocês não iam gostar, mas eu acho que vocês estão gostando da aula até aqui, né? Acho que vocês estão gostando. Revisãozinha, né? Básica aí da primeira etapa. Os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam subordinados a sistemas de contratação coercitivos, incluindo-se todas as formas de servidão por dívida. Se cair numa prova, isso aqui é prova de vida, né? Ninguém pode ser contratado dessa maneira. Os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem de igualdade de oportunidade e tratamento para homens e mulheres no emprego, de proteção contra o acossamento sexual. Tá? Alan, a pergunta que você fez sobre trabalho noturno, eu não me lembro de ter restrição na Convenção 169 da OIT. Eu li ela hoje, inclusive, para ministrar a aula. Eu posso não ter pego esse insight aí, mas eu não me recordo de ter uma restrição quanto ao trabalho noturno, não. Tá? Se alguém puder abrir a convenção aí até e botar um Ctrl F noturno para mim, para ver, bacana. Show? Vamos trabalhar agora a Constituição e Trabalhadores e Povos Indígenas. Eu peguei alguns dispositivos, não tem nada, né, Bruno? Não tem nada. Eu também não me recordo de ter lido. Como às vezes a gente lê um pouco mais rápido e passa, né? Mas eu não vi nada de restrição de trabalho noturno. Ali na Constituição, eu quero pegar de uma maneira transversal a respeito de tudo que se fala de trabalho indígena ou questão indígena. Trabalho indígena não, questão indígena, de um modo geral. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns dispositivos constitucionais, a gente vai fazer aqui também uma espécie de revisãozinha, tá? De primeira etapa. São bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Você vai se perguntar assim, a terra dos índios é deles, não é da União? Por que o artigo 20 aqui da Constituição fala que é um bem da União, a terra tradicionalmente ocupada pelos índios? Porque ele parte do pressuposto da preservação da cultura. É o usufruto dos índios e, em sendo um bem da União, ela não pode ser objeto de alienação, ela não pode ser objeto de uso capião, ela não pode ser objeto de esbulho, porque é um bem público. É um bem público utilizado pelos povos indígenas, né? Cuja posse é dos povos indígenas. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Eu quero parar um pouco aqui no 231 para falar uma coisa para vocês. Quem já ouviu falar do caso Raposa Serra do Sol? Vocês já ouviram falar do caso Raposa Serra do Sol? Esse foi um caso de demarcação de terra indígena. Você pode anotar lá no artigo 231 da sua Constituição, que esse foi um caso de demarcação de terra indígena em que houve a necessidade de realização de perícia antropológica para fins de demarcação da terra. Alexandre, agora deu um nó na minha cabeça. Por que eu faço uma perícia antropológica para demarcar a terra? Eu não tinha que mandar um agrimensor lá para marcar a terra? Por que eu faço uma perícia antropológica? Olha que interessante. A perícia antropológica nessas hipóteses de demarcação de terras indígenas é feita porque existe uma entrevista aos líderes dos povos indígenas que tem a preservação da história e da cultura. E eles vão dizer sobre os antepassados dos antepassados dos antepassados e onde eles viviam e quais eram os limites que eles utilizavam para aquela terra. Isso é ou não é incrível? Perícia antropológica. Uma perícia antropológica que leva em consideração a antropologia dos povos indígenas e tribais. Bacana, né? Imagina você chegar lá na prova de segunda fase e falar em perícia antropológica. Acabou. Aprovado com certeza. O examinador nem lê as outras provas, inclusive. E você nem precisa responder mais nada. Prova de juiz federal, direito indígena cai com força. MPF também cai bastante. Tem muita coisa no Supremo. Tem uma publicação temática do Supremo de, não sei se é desse ano ou do ano passado, só tratando de povos indígenas e de todos os casos que o Supremo enfrentou sobre povos indígenas. Vamos lá. Seguindo. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Pegadinha de primeira etapa, você vai escrever aí no seu vadimeco 231, parágrafo 2º, você vai escrever aí, você vai escrever uma coisa aí. Não entra subsolo. Não entra subsolo. Solo, rio, lago. Não entra subsolo. Tá? Quem já respondeu uma questão assim? Não entra subsolo. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Não estava compartilhando. Voltando aqui. As terras são inalienáveis e indisponíveis, os direitos sobre elas imprescritíveis, são bens da União. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais, do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando nulidade
não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização, ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. E os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, aqui reconhece a Constituição a capacidade de ser parte dos indígenas. E é até curioso isso aqui do ponto de vista processual. Porque, em tese, o índio não integrado, ele não teria a capacidade plena e, consequentemente, ele não teria capacidade de ser parte. A Constituição traz uma exceção. Só que a Constituição, ela cria aqui uma legitimidade, eu não sei se vocês observaram, coletiva. Ela não fala o índio, ela fala os índios. Bacana, né? E aí a gente vai entrar no Estatuto do Índio, agora. Se a gente não conseguir fechar esse assunto hoje, eu tinha ontem alinhado essa nossa aula aqui, mas hoje eu resolvi garimpar mais coisas para deixar ela mais incrementada. Talvez a gente não consiga terminar hoje, mas aí a gente termina amanhã, avançamos amanhã também. Vamos fazer uma pausinha de 5 minutinhos, a gente já volta às 19h10. Bacana?
Fala, minha gente. Simbora. Voltando. Então, simbora. Vocês estão aí? Podem fazer assim? Aí, não. Isso, não. Galera que ligou a câmera, eu tô vendo. Beleza. Você está aí de corpo presente e de mente ausente, ou você está aí de corpo e mente? Né? As duas coisas. Professor, eu acho que eu já estou num estágio que eu estou vegetando, eu já não sei mais nada. Corpo ausente e mente presente. Gostei dessa. Bora. Força aqui. Quem chegou até aqui, minha gente, depois de cento e tantas aulas, vamos para cima, tá? Que a gente não vai entregar o ouro fácil, não. Vamos passar. Professor, estou tentando pegar essa convenção aqui. Bom, quando a gente vai no site da OIT, só tem uma completa lá com várias línguas, não tem uma só. Eu achei ela na internet, só que eu não estou com ela aqui. Eu li, peguei o que eu queria falar e tirei. Deixa eu mandar ela aqui, acabei de achar. Tá no link aqui no chat, tá, pessoal? Quem quer ser juiz ou juiz aqui? Quem quer faz assim. Tá errado. Tá errado isso. Vocês já são. Já tem que se projetar lá dentro já, de toga. Vocês estão conseguindo todo dia fazer uma projeção na cabeça de vocês usando a toga? Vocês estão conseguindo? Sim ou não? É, tipo, você já está mentalizando um advogado igual você brigando contigo, você sendo juiz? Sem deferir pergunta, ele brigando, tal. Protesto, excelência, consta em atos meus protestos. Já pensou? Gostei dessa, já me vejo desembargador. Teremos ministras e ministros do TST aqui nessa turma, eu tenho fé nisso, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E eu torço para que na turma de vocês, lá no TST, todo mundo tenha sido aluno meu. Você lembra daquela aula do Piovesan, que a gente discutiu lá trabalho indígena, que ele levantou aquela jurisprudência? Pois é, agora quem faz a jurisprudência é a gente. Então vamos mudar. Só para complicar na hora que ele for dar aula. Só para complicar a aula dele, né? Simbora. Ontem eu acompanhei uma correção aqui na vara, bati um papo com o desembargador, eu me vi ali naquela cadeira. Que show isso aqui. Isso, gente, a gente não tem que ter vergonha de falar isso, não. É isso que a gente quer mesmo, né? Às vezes as pessoas têm pudor de falar, não é isso. Não é que eu me vi, eu já estou ali sentado. Falei com o desembargador como um par dele, inclusive, já. É, projeção mental é tudo, hein?
Se a gente não consegue chegar com a cabeça, a gente não consegue chegar de jeito nenhum. Então a gente tem que se colocar lá sempre. Precisamos nos imaginar naquilo que a gente quer. Tocar em sonho na nossa toga. Seu livro chegou e me trouxe muita esperança. Força, vai dar certo. Vamos lá. O Édipo disse que até já ligou lá para aquele povo de São Paulo que faz terno. O Édipo vai pedir uma toga slim, uma toga mais chique, né, Édipo? Falou com a galera lá que não, quero fazer uma toga diferente. Um corte de toga diferente. Né? Vamos lá, minha gente. Simbora. Estatuto do Índio. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade em que pertencer o índio. Olha só que bacana. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Esse dispositivo do artigo 14, parágrafo único, ele é absoluto? Evidente que não. Existem algumas restrições, como aquela questão da criança trabalhando que eu mencionei com vocês. Será nulo o contrato de trabalho de locação de serviços realizado com os índios de que trata o 4, parágrafo 1º, os não integrados. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em processo de integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias. Será estimulada a realização de contratos por equipe ou a domicílio sob orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da vida comunitária. Veja só, esse dispositivo aqui do parágrafo 1º, ele fala do contrato em equipe do trabalhador indígena. Só que a realização de um contrato em equipe de trabalhador indígena, ela não pressupõe a supressão de direitos do trabalhador indígena, tá? É o contrato em equipe para favorecer a inserção social e a manutenção dele na vida em comunidade. Bacana? Trabalhar com os amigos, né? Os que vivem com ele. Pode repetir. Será estimulada a realização de contratos por equipe ou a domicílio sob a orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. Tá? O que ele está querendo dizer aqui? Que é possível realizar contrato em equipe com um trabalhador indígena, mas isso não quer dizer que a realização de contrato por equipe não exija a obediência às regras seletistas de proteção ao trabalho, beleza? É um contrato por equipe, observando a legislação trabalhista. Em qualquer caso de participação de índios não integrados, o órgão de proteção exercerá permanentemente fiscalização das condições de trabalho, denunciando abusos e providenciando a aplicação de sanções cabíveis. E o órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso aos seus quadros de índios integrados, estimulando a sua especialização indigenista. Bacana, aqui agora a gente vai falar sobre pontos de verticalização. Superamos esse aspecto preliminar, que é um aspecto legislativo, que convinha falar, nós precisávamos enfrentar esses pontos em particular aqui, mas agora a gente tem que avançar um pouco mais em pontos de verticalização, e eu quero começar falando com você sobre a perícia antropológica. A perícia antropológica, ela, a partir daqui, dessa nossa discussão, ela vai levar em consideração um artigo de um membro do Ministério Público Federal, tá? De um procurador da República. E em tempo eu anuncio 77 vagas para o MPT. Vocês viram, né?
77 vagas. E eu acho pouco provável, pelo perfil da prova do MPT, que eles preencham essas vagas em um único concurso. MPT não costuma aprovar 50, 60, 70 pessoas, não. Tá? 77 vagas para o MPT. O que isso quer dizer? De coração, vou dizer para vocês. Vocês vão passar na primeira fase da magistratura, vão passar na segunda e vão passar na sentença. Agora, o resultado até a segunda e a sentença vai sair em outubro e outro em janeiro ou fevereiro. É não parar. Porque aí você pega bons concursos como Auditor Fiscal do Trabalho e Ministério Público do Trabalho já na sequência ali, tá? Porque o ritmo que a gente está levando é um ritmo muito forte de estudos, certo? Até porque a gente tem, vocês vão ter a oportunidade de escolher primeiro, e aí, sendo realista, né? Na remota hipótese de reprovação, que eu estou apostando muito na aprovação de vocês, você já vai estar em um ritmo forte para entrar em outro. Então, estuda isso. A gente não tem muito tempo para ficar chorando reprovação, não. Sacode a poeira, né? Dá um tapa na cara e vai para o outro. É assim. Beleza? Mas nós vamos passar nesse aqui e vocês vão escolher o que vocês querem. E vão escolher a magistratura, claro. Né? Vamos lá. Simbora, minha gente. Pontos de verticalização. Aqui vai ser um pouco mais complexo, porque a gente agora começa a verticalizar a nossa discussão. A nossa discussão ela deixa de ficar mais genérica, mais focada em pontos legais para a gente verticalizar um pouco aqui, muito embora aqui no ponto da legislação a gente tenha focado em alguns pontos de densidade. Vamos lá. Perícia antropológica. Lições de Luciano Maris Maia, procurador da República. Olha aqui. Por que a gente vai fazer uma perícia antropológica? Uma perícia antropológica se torna necessária quando os fatos sociais, por sua complexidade, para serem compreendidos, requerem um conhecimento especializado do saber antropológico, um estudo que evidencie um fazer antropológico, relatado os achados de um modo que resulte a demonstração da reconstrução do mundo social do grupo pesquisado, na perspectiva do grupo, com registros de sua cosmovisão, crenças, costumes, hábitos, práticas, valores, interação com o meio ambiente, suas interações sociais recíprocas, ordens internas, organização grupal, fatores que geram concepção de pertencimento, entre outros. Aqui fica claro. Fica clara a realização, na verdade, de perícia antropológica, tanto quanto a trabalhadores que não querem a carteira assinada, como demarcação de terras indígenas, né? E aqui existe uma justificativa que ele traz no artigo. A perícia antropológica se impõe quando há necessidade de se documentar a realidade e a verdade de fatos em torno dos índios, quilombolas, ciganos, populações tradicionais, suas comunidades e organizações, quando os fatos sociais em torno desses grupos e comunidades necessitam ser interpretados na sua significação individual e na sua dinâmica social coletiva. Para interpretar e aplicar o direito a essas comunidades, também cabimento de perícia antropológica, volto a dizer, questão da carteira assinada, e aqui ele complementa a perícia antropológica se caracterizando não apenas por ser feita por um antropólogo, mas, acima de tudo, adotando uma metodologia propriamente antropológica, pois na expressão do ministro Aires Brito, lá no caso Raposa Serra do Sol, o que importa para o deslinde da questão é que toda a metodologia propriamente antropológica foi observada pelos profissionais que detinham competência para fazê-lo. Aqui eu trouxe ele traz, na verdade, um precedente do Supremo, e eu trouxe um precedente do STJ, que trata de perícia antropológica
relacionando isso a uma questão criminal de dosimetria de pena. Olha aqui, vamos pegar só esse trecho aqui. A realização de estudo antropológico se apresenta como relevante instrumento de melhor compreensão dos contornos socioculturais dos fatos analisados, bem como dos próprios indivíduos a quem são imputadas as condutas delitivas, de modo a auxiliar o juiz de primeiro grau na imposição de eventual reprimenda, maiormente diante do que prescreve o artigo 56 do Estatuto do Índio, segundo o qual, no caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também o grau de interação do silvícola, com o caso da tribo Caigangue. E aí ele entra no artigo falando sobre minorias. As minorias étnicas se converteram em questão política após a ascensão do nacionalismo no século XIX. O tratamento dado pelas forças vitoriosas em Paris em 1919 às minorias decorreu menos de um desejo de reconhecer direitos do que receio de gerar instabilidade política com minorias dissidentes. Assim, por razões políticas, é que ditaram o reconhecimento dos direitos das minorias pelo direito internacional, ou seja, a finalidade principal não foi de reconhecer direitos, mas sim fazer com que elas não fossem dissidentes, ele utiliza aqui a expressão, eu diria em um tom até popular, barulhentas. O sistema das Nações Unidas tem proporcionado um dos mais amplos sistemas de proteção às minorias, apesar do fato de que até o presente momento não está inteiramente desenvolvido e, não obstante, o fato de que muitos grupos minoritários e muitos direitos das minorias ainda estão fora do âmbito de proteção das provisões normativas existentes. Esse sistema teve desenvolvimento como herança da atuação sob a Liga das Nações. Com efeito, embora a história registre vários tratados internacionais concluídos com vistas à proteção das minorias, aqueles que não formavam propriamente um conjunto sistemático de proteção efetiva, foi no primeiro pós-guerra que ela ganhou consistência. E aí, o que são minorias? Ele traz um conceito, ele não aborda aquele tema que nós falamos em aula já, que o ministro Joaquim Barbosa gosta muito de abordar, as minorias by will e as minorias by force, as minorias de futuro, as minorias de resistência, mas ele traz um conceito bem bacana de minoria enquanto grupo não dominante. Olha só, grupos não dominantes, que podem ser em maior ou menor número que os integrantes dos grupos dominantes, que exercem o poder na sociedade. Veja, isso é tão interessante, porque quando a gente fala em minoria, a gente pensa imediatamente naquele conceito matemático de minoria. Tem uma quantidade menor de pessoas. E não é esse o conceito das minorias. O conceito de minorias leva em consideração a dominância de um grupo sobre o outro. Um grupo pode ser menor do que o outro, mas pode dominar o outro. Então, essa dominação, ela leva em consideração exatamente isso, tá? O alcance político, social, cultural e econômico de um grupo que exerce, né, todos esses caracteres com supremacia sobre outro grupo. Vamos lá. Com características distintas da sociedade, envolvendo, sendo estas étnicas, linguísticas, religiosas, surge ao final o conceito político, devem ser leais ao Estado do qual sejam nacionais, ou seja, não há aceitação de que não seja nacional. Não há reconhecimento do direito de secessão. Uma minoria querer promover aspecto separatista. Em síntese, a identificação de uma minoria envolve a apreciação de um critério objetivo e de um critério subjetivo. Critério objetivo, um grupo de pessoas. Critério objetivo, características étnicas, sociais, culturais, econômicas, enfim, que classifiquem elas na condição de minoria. Dois aspectos específicos. E aí,
uma divergência interessante que a gente vai levantar. Isso aqui fui eu que pus, trazendo o trecho do artigo dele. Essa questão é altamente sensível para as minorias envolvidas. É que, no mais das vezes, olha só isso que eu vou te falar, caberá ao Estado reconhecer ou não determinado grupo como sendo índios e para o fim de reconhecer-lhes o direito às terras de ocupação tradicional, como remanescentes de quilombos e titularizar-lhes de modo coletivo a terra ocupada naquele sítio histórico, como ciganos, etc. E ser ou deixar de ser nacional ou cidadão terá enorme relevância quando se tratar de novas minorias surgidas a partir de movimentos migratórios. Para tudo aqui, quem que deve reconhecer o grupo como um grupo indígena ou tribal? A FUNAI, mas o Édipo diz que é a FUNAI. Quem mais? O próprio grupo, não é autodeclaração, a União, segundo o STF. Quem viu a imersão Marco 30? Eu falei sobre isso lá. Eu falei sobre isso com relação aos povos quilombolas. Basta autodeclaração. Basta autodeclaração. Qual é o ponto sensível que ele está trazendo no artigo aqui? Ele está partindo de um pressuposto de que quem vai classificar a minoria é o Estado. É o primeiro ponto, é a primeira divergência que ele traz, a primeira corrente que ele traz. Não procede, não é esse o entendimento que a gente tem. Quem vai classificar o grupo como minoria é o próprio grupo, que se reconhece como tal devido às suas características étnico-culturais, raciais, peculiaridades de crença, de cultura ou qualquer que seja. É o grupo que atribui a ele mesmo a qualidade de povo indígena ou tribal para fins de enquadramento enquanto minoria. Então é autodeterminação. Tanto que é um dos brocardos ali do direito internacional, não dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos. Vocês lembram das aulas de direitos humanos que a gente falava sobre isso? Autodeterminação dos povos. Tá? O que diz a Convenção 169 da OIT sobre isso? Ela diz que é o Estado que atribui ou ela diz que é a autodeterminação? Você tem 50% de chance de acertar de primeira e 100% de chance de acertar de segunda. A Convenção 169 da OIT diz que o grupo se identifica, ele se autodetermina, e não o Estado determina ele. Qual é o artigo, professor? Está lá na 169 da OIT. Eu já vou ler ela aqui. Olha só. No sentido inverso e em razão da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, tem havido quem considere que unicamente o critério de autoidentificação, portanto, o critério meramente subjetivo, é de se levar em conta, em defesa dos direitos das minorias, índios, ciganos, quilombolas, gerazeiros e outras populações tradicionais, há se sempre de equacionar os fatores objetivos em conjunto com os subjetivos, sendo que os tratos culturais tidos como relevantes para o discrimen o são pelo grupo minoritário e não pela sociedade envolvente. Bacana, né? Então, a autodeterminação, ela é do próprio povo, o próprio povo que se autodetermina enquanto indígena, que se autodeclara enquanto comunidade tribal. E aí o direito à identidade desses grupos. Quando a gente fala em direito à identidade, tá? Não confundam a direito à indemnidade,
E o direito à identidade, de certa maneira, decorre, né, da autodeterminação desses povos. E o que é o direito à identidade? Olha só, é largamente aceito que um objetivo de qualquer minoria é preservar suas características ou identidade, expressando e desenvolvendo tal identidade individualmente ou em associação com os demais membros da comunidade. Essa minoria que ele relata aqui é uma minoria by will ou é uma minoria by force? E aí? Minoria de resistência, minoria by force. Ele restringe o alcance da minoria, porque, claro, o artigo dele é sobre perícia antropológica, focando na 169 da OIT e focando nos povos indígenas e tribais. Mas nós temos outro tipo de minoria, que não é uma minoria que tão somente quer o respeito, uma minoria de resistência, que diz o seguinte: não mexe comigo, só me deixa. É uma minoria que quer integração, a maioria, que quer se tornar um grupo majoritário no futuro. Então, o conceito que ele está trazendo aqui é de minoria by force, tá? Quem tiver com o material aberto pode escrever ali, minoria by force. Essa vontade comum de preservar a identidade grupal pode ser manifestada simplesmente pela contínua existência do grupo como tal. Como o Comitê de Direitos Humanos sintetizou, a proteção aos direitos consagrados no 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos é dirigida para assegurar a sobrevivência e o contínuo desenvolvimento da identidade cultural, religiosa e social das minorias concernentes. Identidade cultural é a expressão-chave para a compreensão da identidade dos grupos minoritários, particularmente índios, ciganos, dentre outros. O que você vai colocar nesse ponto em particular aqui? Que as minorias, elas têm direta associação não só com a resistência, enquanto minoria by force, mas com a identidade, tá? Elas têm forte associação com a identidade do grupo. Bacana? Até aqui tudo bem? Tá legal a aula? Já vi piores, professor. Vamos lá. Simbora. Eu quero discutir com vocês agora um pouco sobre o papel do Ministério Público do Trabalho com relação aos povos indígenas e tribais. Eu volto a dizer que um aspecto muito relevante quando a gente fala em povos indígenas e tribais é o aspecto da preservação do grupo, a preservação da cultura. Muito se fala em preservação da cultura. E quando nós tivemos a pandemia, nós tivemos uma atuação preventiva muito forte do Ministério Público do Trabalho, tendente a preservar esses grupos, essas minorias, a identidade cultural desses grupos e minorias. E essa atuação do Ministério Público do Trabalho foi uma atuação repetida também pelo Ministério Público Federal, tanto que se levou a efeito no Supremo aquela questão que nós tratamos lá na imersão Marco 30. Vocês lembram dessa questão que discutimos da imersão Marco 30, né? Que tratou exatamente do problema de vedação de acesso às comunidades indígenas e tribais, tá? Vedação de acesso às comunidades indígenas e tribais, certo? Então, o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer uma atuação preventiva do Ministério Público do Trabalho e correlacionar essa atuação preventiva também com uma atuação repressiva que o Ministério Público do Trabalho tem feito quanto aos indígenas. A atuação repressiva quanto aos povos indígenas, feita pelo Ministério Público do Trabalho, normalmente diz respeito à submissão desses trabalhadores a condições análogas à de escravidão, a de escravo. Tá? Então, o MPT trabalha muito nessas frentes e essa utilização do trabalhador indígena em subempregos, ela é uma utilização regionalizada. No norte, extração de madeira. No centro-oeste, agricultura. No nordeste, carvoarias. No sul, utilização de trabalhadores indígenas na colheita de maçã. No sudeste,
bastante a área da agricultura também, dividindo ali esse espaço com o Centro-Oeste. É muito bacana esse perfil regionalizado de atuação, de onde encontrar trabalhadores indígenas trabalhando em situações de subemprego. Vocês vão ver, pesquisando aí na internet, que na 24ª região, PRT 24, tem uma atuação muito ostensiva nisso. Você às vezes pensa assim, mas tem mais índio, por exemplo, no Amazonas, professor, no Mato Grosso, no Acre, em Rondônia, enfim, não. Mas é justamente ali, no Mato Grosso do Sul, que a gente tem muitas e muitas tribos indígenas, a Gisele já até falou aqui, e a gente tem uma atuação muito, muito ostensiva da PRT da 24ª região. O que eu quero falar com vocês agora diz respeito à nota técnica do MPT sobre a Covid. Essa nota técnica é importante porque se a gente tiver uma situação dessa em prova, a gente vai conseguir mapear o meio ambiente de trabalho correlacionado com a pandemia, que o Feliciano gosta muito, que o Marcos Fava gosta muito, que o ministro Cláudio Brandão gosta muito também, com a do trabalhador indígena, se for o caso. Cigano se enquadra no conceito de minoria, Édipo. Não é índio, mas é minoria. Tá? Vamos lá. Atuação do MPT nas questões envolvendo povos indígenas, a nota técnica 14 de 2020. Vamos lá. Ela traz vários considerandos essa nota técnica aqui, mas eu resumi esse alcance da nota técnica, alguns pontos que eu achei mais relevantes dela aqui. Primeiro deles, garantir, independentemente de sua condição de aldeado ou não aldeado, que trabalhadoras e trabalhadores indígenas sejam dispensados do comparecimento ao local de trabalho com remuneração assegurada nos termos dos artigos 2º inciso 2 e 3º parágrafo 3º da Lei 13.979, durante todo o período em que haja acentuado risco de contaminação no convívio social, podendo ser assegurado o afastamento pautado em medidas alternativas, como interrupção do contrato de trabalho, concessão de férias coletivas integrais ou parciais, suspensão de contratos de trabalho, layoff, suspensão de contrato de trabalho para fim de qualificação, entre outras medidas permitidas pela legislação vigente, aptas a garantir o distanciamento social, tendo em vista a condição de grupo de risco. Você vai falar o seguinte para mim, isso aqui valeu para todo mundo, né? O que tem de novo aqui? Nada. E nada de novo, teacher. Isso aqui valeu para todo mundo. O que essa nota técnica está querendo dizer? Anota aí, tá? A nota técnica levou em consideração o grau ou a situação de risco dos povos indígenas e tribais, independente de morbidades físicas. Legal, né? Você tinha sacado isso quando leu, não? Nem eu. Tive que ler 2 vezes. Ou 3. Olha o que eles quiseram dizer. Por quê? Olha só, vou repetir. O que tem de novo nessa nota técnica? A nota técnica classificou as comunidades indígenas e tribais como inseridas em grupo de risco. Por que eu estou falando isso? Porque na Covid a gente tinha grupos de risco que eram, por exemplo, idosos e pessoas com morbidades físicas, certo? Idosos e pessoas com morbidades físicas. O que o MPT fez foi falar o seguinte, independente das morbidades físicas, não me interessa a morbidade física desse grupo, independente de ter gente idosa lá ou não, independente disso, eles são classificados como grupo de risco. Por quê? Por conta do risco de extinção. São classificados como grupo de risco por conta do risco de extinção. Tá? Por conta do risco de extinção. Eu trouxe aqui os dispositivos da Lei 13.979,
não convém a gente ler ou avançar nisso aqui, tá? Aqui no 24, o TRT deslocou uma vara do trabalho para realizar audiências trabalhistas na aldeia Jagupiru, de Jagupiru. O objetivo foi aproximar a justiça do trabalho aos povos indígenas. Alan, por que eu estou apostando nessa questão aqui de alguma coisa de trabalho indígena na prova? Porque o ministro Lélio fez várias audiências lá no TRT da 24ª Região em tribo indígena. O próprio ministro, que é presidente do TST hoje, ele mesmo foi lá. Então, assim, e a justiça itinerante, nessa reportagem que saiu semana passada lá no TST, a justiça itinerante, ela reforça, a justiça itinerante é muito reforçada, né, a principiologia e a finalidade da justiça itinerante são muito reforçadas nessas questões de trabalhador indígena. Bacana a sua observação. Isso aí, para uma prova de segunda fase, é muito importante. Ubiquidade do acesso à justiça. A justiça vai até você. Né? Vamos lá. Continuando aqui. Abster-se de condicionar ou incentivar o comparecimento ao trabalho, seja normal ou extraordinário, a qualquer bonificação, prêmio ou incentivo pecuniário com vistas a evitar a discriminação de trabalhadoras ou trabalhadores indígenas, bem como evitar o incentivo à omissão no ato de comunicar eventual sintoma ou diagnóstico de Covid-19 à empresa. Garantir sempre que possível às trabalhadoras e trabalhadores indígenas o direito a realizar suas atividades laborais de modo remoto por equipamentos e sistemas informatizados. Olha essas outras aqui. Informar sobre as medidas de autocuidado para identificação de potenciais sinais e sintomas e medidas a serem adotadas para evitar a contaminação da Covid-19 em conformidade com as orientações do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e SUS. Adotar, com a participação dos representantes dos povos indígenas em atividade na empresa, medidas de contenção, isolamento e distanciamento social em conformidade com as orientações do Serviço de Saúde. Aí ela fecha, considerando a situação excepcional motivo de força maior, as ausências ao trabalho não poderão ser consideradas como razão válida para sanção disciplinar ou término de uma relação de emprego, podendo configurar ato discriminatório. Razão pela qual, olha isso aqui, recomenda-se aos empregadores que reintegrem trabalhadores e trabalhadoras indígenas que tenham sido dispensados após a declaração do estado de emergência decorrente da pandemia. Às vezes dispensou por algum motivo qualquer. O MPT recomendou a recontratação desses trabalhadores, tá? Um reforço argumentativo legal, essa recomendação de recontratação de trabalhadores aqui chama bastante atenção, é bem diferente, tá? Essa nota técnica do MPT chama muito atenção. Nós temos ainda muito material para ver, material jurisprudencial, tá? Nós temos que avançar bastante na jurisprudência do Supremo e do TST. No TST, nessa notícia, nessa reportagem, sobre a qual a gente extrai, ou da qual a gente extrai muita coisa interessante. Essa parte de jurisprudência do Supremo vai ser uma parte que a gente vai precisar avançar com um pouco mais de cuidado. E eu vou fazer um pedido para vocês, então, para a gente fracionar essa aula aqui, porque a gente vai levar mais ou menos ainda, realmente, 1 hora para tratar todos esses temas jurisprudenciais. Então, amanhã, a gente dá continuidade a essa temática, a gente fecha a questão do trabalho indígena, e depois a gente fala sobre o artigo do Malê a respeito do 950 do Código Civil, rememorando algumas coisas importantes em responsabilidade civil. O que vocês acham? Por que eu não quero entrar agora nessa temática? Porque aí amanhã eu vou ter que pegar ela quebrada. Eu falo uma jurisprudência, para amanhã falar outras. Então é melhor amanhã a gente só falar de jurisprudência. Tá? Hoje aspectos gerais, amanhã só a jurisprudência. E aí sobra um tempo para vocês estudarem aí. Show? Bacana? Quem não preencheu
Teria como trazer opinião consultiva 22 e possibilidade das comunidades peticionarem junto ao sistema. Sim, eu acho que eu já falei isso aí no Imersão Marco 30. Falei, né? É porque surgiu uma dúvida num grupão aqui, que a maioria dos colegas estão, se esse peticionamento, porque parece que na opinião consultiva ficou meio que não ficou expresso, se eles poderiam peticionar diretamente à corte, ou se o peticionamento era somente diretamente à comissão. Então ficou essa dúvida. Então, se o senhor pudesse nos esclarecer, nós estamos crendo que seja diretamente à comissão, mas ficou essa dúvida. Sim, mas Tá é a bom? comissão. Esse peticionamento é a comissão. Pronto. Isso tá aí, certo. quem esclarece, Sabrina, é o próprio regulamento da comissão e da corte. Tá? Porque lá eles falam no sistema interamericano, e aí a gente lendo uns artigos científicos, teve eu acho que eu, inclusive, coloquei esse artigo científico nesse grupo, que ela fala que esse peticionamento poderia ser diretamente à corte. Aí pronto, todo mundo ficou se embananou. Tá bom? Na minha aula de direitos humanos, não sei se foi do intensivo ou do reta final, ou do reta final temático, eu falei exatamente sobre isso. Eu até quero pegar ela aqui, mas amanhã eu reforço. Tá? Pode deixar. E aí amanhã a gente fala também sobre o artigo lá do Malê do 950. Quem não preencheu o negócio lá do intensivo, de segunda e sentença, eu peço que preencha. A gente vai ter outros cursos que não vão ter limitação de vagas, mas esse aqui vai ter. Deixa eu só interromper aqui, que algumas pessoas até me mandaram dúvida, eu vou esclarecer, só um minutinho. Interromper a gravação.